E aí, folks, começando mais um episódio da Jornada Funded, desta vez operando aqui a sessão da Ásia. Na sessão da manhã, nós não tivemos, pelo menos eu não observei oportunidades claras, certo? A manhã de hoje, basicamente a gente abriu aqui e só grindou o preço para cima. Então, não tiveram oportunidades claras dentro do que a gente gosta, dentro do que a gente está esperando, certo? Então a oportunidade que eu achei viável hoje, a segunda Killzone que eu mais gosto de operar é a Killzone da Ásia. Então achei conveniente um trade que eu fiz hoje pela noite, certo? Mas antes disso, vamos seguir a nossa rotina certinho, vamos ler um pouco a palavra do Senhor. O salmo que eu escolhi hoje para esse episódio foi o Salmo 126. Então vamos aqui dar uma pequena lida. O Senhor fez grandes coisas por seu povo, Israel. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas ceifarão com alegria. Essa palavra é muito importante. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus feixes. Essa palavra é muito bonita, porque na própria Bíblia, a própria palavra do Senhor fala que quem planta, com certeza, sem dúvidas, vai colher. É a lei do plantio e da colheita. Então, se você planta boas sementes, independente do momento difícil, do vale que você esteja passando, continue andando, mesmo que esteja chorando, que sem dúvidas você voltará com alegria, trazendo consigo os seus feixes, os seus frutos. Então, confie em Deus, que com certeza vai dar certo. Certo? Então, vamos voltar lá para o nosso trade. Então, o que é que eu observei hoje, pessoal? Basicamente, nós abrimos aqui em cima, certo? Aqui foi a abertura do New Day Opening Gap. Aqui a gente tem o fechamento, então nós temos um New Day Opening Gap de alta. Nós tínhamos sweepado, abrimos sweepando aqui a buy side criada na PM Session. E também nós finalmente alcançamos o nosso target, nosso objetivo final aqui do gráfico semanal, certo? Então essa buy side, se a gente vier aqui para 1 minuto, a buy side foi finalmente sweepada, limpada, varrida, beleza? Então objetivo alcançado. Qual é o nosso protocolo? Objetivo alcançado, a gente espera que minimamente agora o preço tenha condições de buscar regiões de preço inferior, certo? Então esse foi o meu viés para a sessão. Logo, qualquer tipo de manipulação de highs seguida de market structure shift dentro do que? Do horário ideal, eu estaria apto para tentar uma execução, certo? Então eu observei isso aqui, a gente sweepou, certo? Aqui tinha fair value, logo depois o preço faz mais um sweep, maravilha, exatamente o que eu queria ver, só esperei o que? Horário. Então, que horário é esse aqui? 7h50 até 8h10, a gente está dentro da macro, certo? Macro, horário ideal para a gente obter nossas execuções. A gente também criou esse Balanced Price Range, tá vendo? Uma ineficiência cobrindo uma outra ineficiência. Isso, segundo os conceitos, a gente configura como um Balanced Price Range, certo? Então, teoricamente, essa região deveria segurar o preço como um BPR, Balanced Price Range. Logo, eu executei uma venda aqui, antecipando ser essa região um breaker e de que o Balanced Price Range seguraria o preço
até que essas Relative Equal Lows aqui embaixo fossem alcançadas, certo? Essas, e aqui estava o meu alvo principal, o meu alvo final estava aqui embaixo. Eu estava targetando, né, tendo como objetivo esse Fair Value Gap aqui, essa região ineficiente aqui embaixo. Deixa eu apagar essa buy side para não confundir. Então, eu executei essa venda aqui. Eu vou mostrar aqui em Mini Nasdaq que a venda foi executada. Deixa eu ativar as execuções. Vocês vão ver que a execução foi feita aqui. Aqui foi a minha execução. Ali na setinha você consegue observar. Foi praticamente aqui nesse pavio. O meu stop estava acima dessa high, certo? Acima do Balance Price Range, acima do Breaker, acima do Fair Value Gap. Então tinha bastante PD Array, várias confluências segurando o preço, certo? Então eu executei praticamente sem hesitações. O preço, logo depois dessa execução, ele começou a grindar para cima para visitar essa região de Balance Price Range. E aí eu pensei, né? Ora, a partir do momento que isso começa a acontecer, é bem provável que a urgência do preço não esteja tão grande para vir nessas lows. Então, a última coisa que eu queria ver era se a gente criava buy side, que foi esse pequeno topo que a gente fez aqui, e se a gente sweepava essa buy side e logo depois rejeitava. Foi o que aconteceu com essa vela aqui. Essa vela sweepou, já eram 8 horas, certo? Então a abertura das 8 foi aqui. Então seria praticamente, para mim, seria o marco, né? o estopim, a gota d'água. Esse sweep, então depois do sweep eu já queria ver o displacement baixo em direção às lows. Então quando eu vi o sweep e depois a gente criou essa vela de baixa, eu reduzi o stop para exatamente acima dessa high. Certo? Não estava mais disposto a correr o risco caso o preço ainda voltasse aqui em cima para depois ir. Só que o que é que aconteceu? Basicamente o preço voltou, testou praticamente a máxima do Balance Price Range, me estopou, né, obviamente, e depois foi em direção a essas Relative Equal Lows. Então, foi um ambiente de high resistance, alta resistência, o preço relutou 1, 2, 3 para depois vir nas Relative Equal Lows. E também o outro critério, o outro motivo para eu ter reduzido o meu risco foi a SMT que a gente tinha impresso com IS. Aqui a gente consegue ver, tá vendo? Na verdade, esse aqui, ó, Nasdaq estava fazendo uma higher low, uma mínima maior, e IS acabou fazendo uma lower low. Então era um baita motivo para o preço ter mais um rallyzinho de alta aí, certo? Então reduziu o meu risco de forma, na minha concepção, no momento, de forma coerente, de forma racional. Então aí acabou que o preço executou o meu stop, foi em direção a essas Relative Equal Lows, estabeleceu um fundo, não teve nenhum tipo de fechamento abaixo das lows e aí começou a grindar até lá em cima. Creio que eu tenha tomado a decisão certo? Mas eu poderia também ter saído no 0 a 0, minimamente no 0 a 0, se eu não tivesse descido o meu stop para cima dessa high. Estou infeliz? Na verdade, estou feliz com a minha execução? Sim, estou feliz. Achei conveniente o risco e estava dentro do modelo que eu estou predisposto a fazer. Então, executei sem hesitação, praticamente executei confiante, então não tenho remorsos em relação a esse trade. Aqui está a prova, a gente tem um total no dia de $106, executei em micro Nasdaq, certo? A conta agora está com saldo de 49,624. Estou totalmente confiante ainda, totalmente, cabeça erguida. Isso daqui são apenas speed bumps, né? Que são quebra-molas aqui na Bahia, que a gente fala. Então, só apenas voltar para a semana que vem, ou amanhã, né? Pela manhã, na sexta-feira, com a mesma cabeça, com a mesma confiança, certo?
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, seria interessante aí, porventura, se quiser, deixar o seu like e continuar acompanhando aqui essa aventura, né, que é a gente obter essa mesa proprietária, que eu não tenho dúvidas que a gente vai conseguir. É só uma questão de tempo. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.